Bom dia! Vamos estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e hoje o nosso assunto vai ser equilíbrio químico. Nós vamos ver uma questão que caiu no ano de 2011, é a questão 79 do caderno amarelo. Mas antes disso, nós vamos rever alguns conceitos a respeito de reações químicas. Como nós já aprendemos, as reações químicas acontecem quando reagentes se convertem em produtos. Se essa reação puder ser considerada completa, nós vamos ter uma situação seguinte. No início, nós tínhamos apenas reagentes, que nós estamos aqui simbolizando por as letras A e B. Depois de algum tempo, que vai depender de cada reação, os nossos reagentes vão se converter em produtos. No caso de uma reação química que é completa, essa conversão vai se dar de uma forma integral, até que a gente acabe com todo o nosso reagente ou ao menos algum deles. Entretanto, para algumas reações, além de A e B, que são os nossos reagentes, reagirem para formar C e D, é possível também que C e D reajam para voltar a produzir os nossos reagentes. Essas reações são chamadas de reversíveis e a gente está aqui simbolizando por essa dupla seta. Verifique que no início a gente tinha somente A e B no sistema, mas a partir do momento que C e D são produzidos, eles podem reagir para voltar a formar os reagentes A e B. Bem, há um momento em que as reações direta e inversa assumem velocidades iguais. Nesse momento, a gente diz que o nosso sistema adquiriu o equilíbrio químico. Ou seja, a partir desse momento, a composição do sistema não vai mais mudar. Por quê? Bem, ao mesmo tempo que A e B está se consumindo para formar C e D, nós temos a regeneração de A e B a partir do consumo de C e D. Ou seja, a partir do instante em que o sistema adquire o equilíbrio químico, nós não vamos ter mais alteração da composição do nosso sistema. Mas nós temos duas possibilidades. É possível que no momento em que o equilíbrio é atingido, nós tenhamos uma maior quantidade dos nossos produtos em relação aos nossos reagentes. Ou é possível também que no momento em que o equilíbrio for atingido, nós tenhamos mais reagentes em relação aos produtos. No caso em que nós temos mais produtos em relação aos reagentes, nós vamos dizer que esse sistema é um equilíbrio que está deslocado para os nossos produtos. E no caso de nós termos uma maior concentração dos reagentes no momento do equilíbrio, então nós vamos dizer que o equilíbrio está deslocado para os nossos reagentes. A pergunta que aparece agora é: quanto mais nós temos de produtos em relação aos reagentes, ou quanto mais de reagentes nós temos em relação aos produtos? Será que é pouco mais ou muito mais? Essa resposta é importantíssima para a gente entender a reação química e o sistema. E para responder isso, nós temos a constante de equilíbrio K do sistema. Ela é escrita como sendo o produto das concentrações dos produtos elevadas a seus coeficientes estequiométricos dividido pelo produto das concentrações dos nossos reagentes, também elevado aos coeficientes estequiométricos.
Veja que, se a nossa reação tiver muito produto em relação ao reagente, nós teremos um numerador grande e a consequência disso é que o K vai ficar maior do que 1. Se, do contrário, nós temos muito mais reagente em relação aos nossos produtos, nós vamos ter um K que é menor do que 1. Um outro aspecto muito interessante do equilíbrio químico é que, uma vez que o sistema está em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio. Lembra que nós vimos? Quando o sistema atinge equilíbrio, ele mantém suas concentrações constantes. Então, a princípio, desde que não haja nenhuma perturbação externa, ele se mantém em equilíbrio. Porém, se houver uma perturbação que faça com que o sistema deixe de estar em equilíbrio, as nossas reações vão acontecer ali de tal forma que minimizarão essa perturbação e farão com que o sistema adquira um novo estado de equilíbrio. Isso é o que diz o princípio de Le Chatelier. Diz assim: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Gente, esse é exatamente o ponto que está sendo cobrado na questão do Enem que nós vamos ver hoje. Então, atenção a esse ponto, tá? Bem, a gente tem aqui então um equilíbrio químico, por exemplo, se o fator externo causar o consumo de ar, a gente tem que as reações vão acontecer de forma a regenerar o ar, favorecendo a velocidade da reação inversa e nós teremos então um certo aumento da concentração de ar que fará com que esse sistema assuma um novo estado de equilíbrio químico. Ou, por exemplo, se nós tivéssemos um consumo do produto D, o nosso sistema iria responder a essa perturbação de forma a favorecer a produção de D, ou seja, exatamente minimizar a perturbação em vias de estabelecer um novo estado de equilíbrio. Vamos lá na nossa questão, então? Diz assim: os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse. Então, nós temos a hidroxiapatita que se converte em íons cálcio, fosfato e hidróxido. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Vamos pensar a respeito desse processo. Vamos lá. O refrigerante é um líquido que é ácido, não é verdade? Então, o que poderia acontecer? Esse nosso refrigerante ácido possui os H+, ou o hidrônio, que consomem, não é verdade? Que consomem esse íon hidróxido. Quando isso acontece, o nosso equilíbrio se desloca para os produtos, porque ele tenta repor esse hidróxido, ele tenta amenizar aquela perturbação que foi realizada, não é verdade? Nesse processo, se dá justamente o consumo da hidroxiapatita, que é um mineral presente no nosso dente. Então, é assim que se dá o processo da cárie, né? Exatamente devido ao deslocamento desse equilíbrio no sentido dos produtos, ou seja, para a direita. Então, vamos lá analisar as nossas alternativas? A letra A fala assim: aumento da concentração de hidróxido.
Não, né? Não faz sentido falar que refrigerante aumenta a concentração de hidróxido, porque os refrigerantes são ácidos. Então, letra A, não. Letra B, aumento da concentração de H+, que reage com as hidroxilas deslocando o equilíbrio para a direita? Vamos pensar. De fato, o refrigerante é ácido, então aumenta a concentração de H+. Esse H+ reage com o íon hidróxido? Sim. Desloca o equilíbrio para a direita? Sim, porque, segundo Le Chatelier, o nosso equilíbrio se desloca no sentido que ameniza a perturbação, ou seja, que repõe o hidróxido, e isso é, de fato, para a direita, aqui na equação química. Então, letra B, certinho. Letra C, aumento da concentração de hidróxido? Não, conforme a letra A também, né? A gente viu que, como o refrigerante é ácido, então não causa aumento da concentração de hidróxido. Letra D, aumento da concentração de H+, que reage com as hidroxilas deslocando o equilíbrio para a esquerda? Bem, a gente já viu que na verdade desloca para a direita, como diz na letra B. Então, a letra D está errada. E a letra E fala que vai haver um aumento da concentração de cálcio que reage com hidroxilas deslocando o equilíbrio para a esquerda? Bem, o processo que a gente está analisando é o deslocamento para a direita e não para a esquerda. E também, além disso, o refrigerante não causa aumento da concentração de cálcio. Então, a letra E está errada. Temos, então, como resposta da nossa questão a letra B, ok? Bem, antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês essa imagem que é uma microscopia, ou seja, uma imagem muito ampliada de um dente que foi exposto a um refrigerante durante 45 minutos. A gente verifica que já tem uma grande erosão aqui numa área em relação a uma outra área que ainda se manteve normal, né? Então, a gente tem aqui uma área afetada e uma área normal. Veja que isso após apenas 45 minutos de exposição ao refrigerante, tá? Uma exposição continuada, ou seja, esse dente foi submerso num refrigerante durante esse tempo e a gente já verifica aqui nessa imagem ampliada uma erosão bastante significativa. Também queria mostrar para vocês um outro experimento que eu mesma fiz. Nessa imagem eu mostro para vocês dois dentes. Um deles eu coloquei submerso em ácido muriático durante 6 dias e o outro ficou submerso em refrigerante durante 6 dias também. Lembrando que o ácido muriático é um ácido clorídrico comercial. É bem visível que o dente que ficou submerso em refrigerante se tornou bem escuro, principalmente aqui na raiz e partes da região superior também, apesar de não ter ficado tão visível aqui na foto. Mas uma coisa que chama muita atenção é que o dente que ficou submerso em ácido muriático chegou a desintegrar. Ele rompeu e a parte que restou ficou bem amolecida. Por que isso aconteceu? Lembra que o ácido muriático tem uma concentração de íons hidrônio maior do que no refrigerante. Aqui a gente tem um sistema bem mais concentrado em íons hidrônio, né, no nosso H+. Então, o que acontece? A gente tem maior reação entre o hidrônio e o hidróxido. Essa reação se dá de uma forma mais pronunciada e quanto mais a gente tem, então, consumo desse hidróxido, mais o nosso sistema vai se deslocar no sentido dos produtos para tentar amenizar a perturbação que a gente sabe que ele não vai conseguir amenizar. Então, a gente vai ter um desgaste da hidroxiapatita muito superior no caso do ácido muriático, ok? Gente,
Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você tenha também aprendido a lição de não tomar tanto refrigerante, né? Aqui a lição não é apenas equilíbrio químico, mas fica também essa outra lição. Você já viu aquelas pessoas que inclusive bebem refrigerante e ainda bochecham assim com o refrigerante? Gente, isso é um absurdo, não faça isso de jeito nenhum. Não exponha tanto os seus dentes ao refrigerante. Se for tomar refrigerante, lembre de escovar os dentes, porque afinal de contas esse é um bem muito valioso, não é? Então, gente, fica um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, lembra, coloca lá no comentário, hein? Continua com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.